Boa noite. Nessa vigília, eu quero fazer em agradecimento por ter estar sentindo liberto novamente, né? Depois de um longo período aí que, que eu passei, depois que eu tive a libertação, eu tive um período de tipo um vento que bateu e tive várias oscilações e quedas na fé nesse período aí, basicamente de 2018 até 2019, mas graças a Deus tenho buscado cair várias vezes, mas tenho buscado várias vezes oração, tenho buscado também conselhos, tenho buscado momentos com Deus, tenho buscado a resistir ao diabo, né? Porque resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Bom, eu também queria gravar esse vídeo e dividir ele em blocos. Eu queria contar um pouco de mim e, e dividir em blocos, né? São vários anos que eu tenho sofrido e acho que vale a pena compartilhar também para que outros possam aprender também, né? Com algumas situações. O primeiro bloco vai ser a família, né? A vida, a infância, né? Eu nasci num lar católico, né? E não tinha um conhecimento nada teológico, nada profundo de Deus. Não sabia nada de Bíblia, só via filmes bíblicos. E era católico, aquele católico que muitos, que é comum aqui no Brasil, é aquele católico não praticante. Eu ia à missa, até que regularmente, né? Assim, não regularmente, mas a minha mãe costumava ir muitas vezes à missa e a minha família costumava ir muitas vezes à missa. Bom, então eu nasci num lar cristão, né, católico. E aí, depois desse período, né, que eu tive na infância, né, foi um período também que onde eu descobri, onde eu aprendi sozinho a tocar guitarra, né. Eu era muito tímido, então que eu optei a desenvolver a guitarra para ser aquele sonho bobo de criança de ter acesso, como é que se diz, chamar a atenção das pessoas, né? Através da música, né? Aquela infantilidade, aquele sonho bobo de menino, de chamar a atenção da menina, né? Eu era muito tímido e fechado, né? E escolhi a música e assim que eu achava interessante, como se fosse uma ligação. E aí desenvolvi a prática da guitarra e tocar guitarra, o instrumento. E durante muito tempo fiquei com essa dedicação nesse ramo da arte. E paralelo a isso, a vida secular continuava e eu estava me ingressando e chegou o momento de prestar o concurso e entrei num curso onde eu passei para o UFRJ em licenciatura em matemática. E aí, nesse momento aí, eu estava com 18, sei lá, não lembro se muito bem as datas, assim, eu tenho a carteira da faculdade, eu posso verificar depois com mais exatidão, mas, mas eu acho que tinha 18 ou 19 anos por aí, quando eu estava na faculdade, foi o período onde eu me converti.
E nesse período que converti, né? Aí realmente eu senti algo assim, que as pessoas dizem, né? O encontro do Espírito Santo, né? Eu senti algo diferente. Foi uma coisa marcante para mim. Mas só que eu não tinha domínio, né? Sobre o que o Espírito Santo fazia. Não tinha conhecimento muito do que a Bíblia ensinava. Eu ouvia muito pregações, mas escola dominical, assim, era muito vago, é muito pouco para quem está começando. Para quem sai do nada para Deus é muito pouco. Tudo era uma viagem, entendeu? Parecia uma viagem. Isso é importante porque eu me coloco na posição de pessoas que não tem, que são de outra fé, entendeu? Nascido em outra fé, para ter como se diz, esse caminho do evangelho, né? E aí, nesse período aí que eu tava frequentando a igreja, começando a frequentar a igreja, e aí em nenhum momento eu me ponho como vítima, né? É, eu também, é importante dizer que nesse momento que eu me converti, foi um momento onde eu conheci músicos cristãos, né, evangélicos, que também curtiam rock, né? E aí foi um período onde eu tive uma das primeiras bandas comecei a compor músicas, aprendi a composição básica. Até hoje não sou um compositor excelente, mas aprendi a compor uma música, né? E basicamente eu ouvia muito rock, né? Música secular. E para mim era normal, né? Convivia com cristãos que tinham essa prática de ouvir o rock. Bom, né, desse bloco, eu queria enfatizar mais coisas aqui que eu anotei. O que acontece? Quando eu estava na igreja, nesse período, né? Nesse período, acho que basicamente um pouco desse período e um pouco depois do que vai acontecer. Existia já o mundo dentro da igreja, né? Algumas coisas pagãs, seculares, que não convêm para o perfil do que está escrito na Bíblia, né? E para mim também era normal, também praticava isso, né? Como é, prostituição, sexo antes do casamento, coisas do tipo, entendeu? E até alguns casos até drogas, mas ainda não tinha experimentado. Então ainda tinha esse princípiozinho do mundo na igreja. Logo em seguida eu tive um surto, né? Eu tive um surto e fui internado numa clínica. E aí começou um período de eu tomar remédio controlado, onde eu passei um longo tempo fora totalmente da realidade e fui com muita ajuda de pessoas, irmãos da igreja, amigos, familiares, e eu fui retornando a mais ou menos uma normalidade, né? Tinha muita resistência também, né? Ao uso de medicamentos, no tratamento, mas foi com muito conselho também que me ajudou a volta da realidade, né?
Eu acredito que tenha sido um ataque do maligno ali na minha vida, né? E aí, nesse período, muitas pessoas ligado ou indiretamente à medicina, né, falava que muitas das coisas que estavam acontecendo comigo, que estava me causando aquele desequilíbrio mental, seria a fé. Então começou aí um link e um ponto onde começou a se questionar, eu comecei a questionar a fé, onde eu comecei a ler livros e pessoas me indicavam livros, e pessoas que falavam que a fé estava me fazendo mal, que a fé que me deixou fanático, a fé fanatiza as pessoas e a religião, né, era a causa dos problemas. E aí, com esse link que eu tive, mais os conhecimentos das práticas mundanas que eu tive anterior, aí foi um pulo e eu caí realmente na vida do mundo, da prática do pecado. Aí eu cometi muitas loucuras, né? Uso de drogas, rock, aborrecimento a minha mãe, briga com um familiar, coisas absurdas que eu fazia, entendeu? Uma vida muito descontrolada, é uma, uma falta de, sabe, é uma desorganização, uma coisa maligna mesmo. E vivi esse período onde eu estava imerso no mundo, no pecado mesmo, né? Na droga, comecei a sair com várias prostitutas, e aí tinha a questão do rock, aí sempre encontrava aqueles amigos que eram do rock e ao mesmo tempo usava drogas, isso era um problema, né? E aí vai, a pessoa ouve rock, aí mistura com droga, e aí essas coisas todas, né? E aí conheci, tive esse período, e aí na minha parte afetiva, que eu vou comentar mais tarde, depois, em seguida, eu tinha um vazio porque, na verdade, Deus me poupou na parte afetiva, né? Graças a Deus, assim, Deus ele me livrou de eu ter conhecido alguém, entendeu? Porque eu vejo que teria sido pior, né? A parte afetiva eu preenchia com prostitutas ou garotas que eram assim, que não se vendia, né? E aí esse vazio, né, que tinha em mim, aí me deixava depressivo e tal. E aí culminou numa tentativa de suicídio em 2013, onde por um milagre de Deus, né, Deus me deu uma chance. Não era nem para estar vivo aqui falando sobre isso. E aí eu comecei, né, de novo a ouvir e, e pessoas, irmãos da igreja, irmãos sérios, não aqueles irmãos que estavam envolvidos um pé no mundo e um pé na igreja, mas irmãos sérios, sério, me ensinando coisas e eu comecei um processo de libertação. Nesse período que eu fiquei, né, de libertação,
Aí eu me batizei de novo, né? Já tinha sido batizado, mas eu me batizei de novo. E aí teve algumas coisas que aconteciam comigo que eram por causa do espiritismo, né? Na parte que como eu digo espiritismo, na parte, como que se diz, mediúnica, ou então, como, melhor dizendo, como quando você fala com algo que você não vê, mas há fenômenos paranormais, né? Eu tinha me envolvido com muitas magias, com muitas coisas pesadas, e tinha uma carga muito pesada no meu processo de libertação. E aí eu comecei a ter sensações, e eu tive sensações reais de alegria, de bem-estar, de paz interior nesses lugares onde não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu acho que a vida é feita de escolha. Se a pessoa escolhe e, né, a escolha, nós somos escravos das nossas escolhas também, porque a gente vai colher aquilo que nós escolhemos e plantamos. Então, assim, todo mundo é livre, assim como eu também fui livre para viver esse período. Porém, essa sensação de paz interior, de fenômenos paranormais, de uma grandeza que não dava para explicar, eu considerava como Deus, porque não achava sentido em ver algo tão grandioso e não ser Deus que estava fazendo aquilo. E aí eu foi muito difícil na libertação também por causa desses fenômenos paranormais, onde foi estabelecida tipo uma comunicação, né, que eu tinha, né? Eu não ouvia vozes, eu ouvia uns sinais muito assim estranhos, né? Eles aconteciam muito especificamente assim, de forma covarde, né? O inimigo é covarde, porque acontece de uma forma assim, onde você não tem uma testemunha. E aí por que é covarde? Porque como eu tinha sido clinicamente diagnosticado como esquizofrênico, aí quando eu relatava esses sinais, as pessoas faziam um link com a minha doença, né? Ou entre aspas, isso é coisa porque ele é doente, ele tem problema, né? Essa é coisa da doença dele. Mas eram coisas malignas, entendeu? Tinha a parte realmente que pode ter desenvolvido em mim a parte da doença, onde hoje eu tomo um remédio de esquizofrenia uma dosagem bem baixa, mas mas que acontece? Tinha também a parte maligna. Na verdade, toda doença para mim tem uma causa espiritual maligna, entendeu? E aí e também pode ser também causa também de consequência de maus hábitos, né? Também pode ser também. Mas nesse processo que eu tive de que eu nesse período que eu vivi, que eu estava no processo de libertação. E aí eu tive a sorte, né? Uma pessoa me conhecia de muito tempo, conhecia a minha história, minha vida bastante, né? E se propôs a fazer um processo de libertação comigo, na minha vida. E aí toda noite eu orava, no final da noite eu ligava para essa pessoa
e relatava como tinha sido o meu dia e orava. E eu achava tudo loucura que ela estava falando, que essa pessoa estava falando. E quando foi mais ou menos durante 2 meses por aí, e poucos dias, aí eu realmente entendi o que era Deus e como Deus é, quem é o caráter de Deus, como é a vida de Deus e como é viver a prática do Evangelho. Eu realmente fui liberto. Naquele exato momento eu nasci de novo. E aí começou um marco na minha vida. Daí em diante, essa pessoa ela me recomendou que eu apenas buscasse algum lugar para congregar e as outras coisas que eu tinha, algumas coisas aos poucos iam saindo da minha vida. Bom, aí nesse meio tempo, né, em 2018, foi de 2018 mais ou menos que começou a vir novamente os fenômenos paranormais. Mas veio de uma forma sutil, porque o diabo se faz de anjo de luz. Ele veio se fazendo como se fosse assim: ah, você está praticando muita justiça, tá muito certinho, isso não é uma. As pessoas costumam chamar as pessoas que fazem as coisas corretas de bobo, de babaca, né? Se você não tem uma mulher, se você você não tá com ninguém, chama de boiola. E as pessoas têm esse hábito. E aí vinha tendo esses argumentos que eu estava ouvindo. O vídeo vai ter que ter uma continuação porque não vai dar tempo.